depois, depois eu ouço, eu falo, não, até que é bom para ajuda vocês, né? Assim, quem assiste, é claro. Obrigada, Ju. Então é isso, né? Então, quando a filosofia se coloca essas questões, ela abre um espaço para a racionalidade, para pensar o mundo de forma racional e para agir perante o mundo, para fazer o homem o seu próprio criador, né? E deixa a religião em paralelo, é outra possibilidade. E nós já agimos assim, independente da nossa fé, porque mesmo que nós tenhamos muita fé, nós fazemos a nossa vida, né? Graças às ciências, nós vamos ao médico, nós tomamos vacina, graças à filosofia que permitiu a abertura da ciência e dos campos aí da ciência, tá? Obrigada, Ju. Então, tá. Outra questão que nós vimos é o que é o conhecimento, que daí tudo bem, essas questões primitivas nós não conseguimos responder de forma satisfatória, né? Num pensamento muito científico, ainda não, mas eu acho que nunca nós teremos racionalmente resposta a essas questões, né? De vida, de morte, de início do mundo, final, essas coisas vão ficar mesmo aí como os grandes enigmas da humanidade. Mas ao buscar essas questões, nós falamos, não, mas tem coisas que podem ser conhecidas. Mas que coisas são essas, né? Que podem ser conhecidas? Aquilo que é conhecimento. Gente, o que foi outro dia que eu estava conversando com meu marido? Lembrei. Já falei que meu marido acredita em disco voador, não falei? Falou. Então, pirado, né? Ontem ele fez 67 anos. Mas foi tão gostoso. Nossa, fiz jantar, fiz bolo, fiz tudo. Daí ele pegou e falou assim, Thelma, você sabia que os franceses são descendentes dos atenienses? E eu falei, não, mas onde você viu isso, né? Na história, como assim, né? Aquele povo grego lá de Atenas foi para a França, né? Ele falou, não, é a reencarnação. Eu falei, não diga! E falou assim, e mais? E os alemães, você vê como os alemães são guerreiros? Eles são dos espartanos. Eu falei, Fred, pelo amor de Deus, meu amor, não é verdade, veja. Não, e aí ele argumenta, né? Veja como eles são guerreiros, quantas guerras ele foi. Eu falei, querido, as sociedades humanas, elas são bastante diversas, mas elas repetem alguns padrões, né? Não, que é comum a todas as sociedades. Então, podem ter sociedades que são mais parecidas com outras em alguns aspectos. Não, mas é a reencarnação. Nós, muito científicos, muito filosóficos. Eu falei, gente do céu. Muita viagem. Professora, eu penso a mesma coisa que a senhora pensa sobre os pensamentos do seu marido em relação a signos. Porque tem gente, tipo assim, o pessoal pergunta que dia que eu nasci, eu não, sou de maio. Ele, tá explicado. Gente, o que tem a ver? Eu acho que signos não tem relação nenhuma com a personalidade de cada um. Acho que é uma coisa só para se esconder, entendeu? Eu concordo com a Louise. Eu não acredito nesse negócio de signo também, não. Não, gente, outro dia, o que aconteceu? Sei lá, um dia ruim, qualquer coisa. Eu falei, nossa, não, minha filha estava com dificuldade, não sei o quê, quebrou o carro, depois não sei, lá, ela mora em Paulo.
Daí eu falei, nossa, filha, que difícil, né, filha? Nossa, o que eu posso te ajudar e tal? Ela falou, não, mãe, não se preocupe. Eu falei, não, eu me preocupo, tal. Ela falou, não, é o Mercúrio retrógrado. Eu falei, como? Daí eu falei, nossa, eu achei ótimo, porque explica, né? Tem muita coisa que eu até, tipo assim, respeito pra se der errado, pra não dar errado, no caso. Tipo, cortar o cabelo dependendo da lua. Minha tia, juro, minha tia, ela faz Nossa, eu aquele sigo isso sabão aí caseiro. do cabelo. Aham, eu Eu tenho também. essa superstição. Mas isso faz sentido. Por que faz sentido? E professora, Eu não sei por que faz sentido, eu levantei a mão errada. Calma. é desse jeito, por exemplo, se cortar na lua crescente é porque o cabelo vai crescer. Se cortar na lua cheia é porque o cabelo vai ficar bagunçado, cheio e muito farofado. É Mas, desse jeito. mas Também tem isso, quando a lua tá cheia, geralmente os peixes vão mais pra cima e aí você consegue pescar mais. Minha tia que faz sabão caseiro, que eu tava falando, ela também tem as luas certinhas pra fazer o sabão, senão dá errado. não, Luiz, pergunta para ela que Meu toda Deus, vez eu vou tá bom. eu fiz sabão, sabe? E aí em Palmas nunca talhou. Aqui em São Paulo eu já fiz 3 vezes e talhou. Uai, eu vou pesquisar, vou perguntar pra ela qual é a lua boa. Daí eu Não, e pede uma receita boa também, porque eu fazia normal aí e não talhava. E agora, nossa, menina, daí achei que não bateu, daí bati. Nossa, que trabalho. E talhou as É 3 porque o sol aqui é mais quente, professora. Eu acho também, a umidade, aqui é úmido, talvez a umidade também. Mas eu fiquei super chateada. Mas, enfim, deu certo, porque depois me dá trabalho, mas eu coo e faz, porque o sabão é maravilhoso, né? É muito bom. Mas até um amigo meu falou assim, eu falei, ai, eu tô até com vergonha de pedir. Ele falou, fala. Eu falei, você não quer vir aqui me ajudar a fazer sabão? Só eu, tá? Que meu marido já nem aguenta mais. Daí, mas não, agora esse negócio, Ingrid, Luiz, Ju e todas, né, da Lua, eu acho que faz um pouco mais de sentido, porque pela Lua, não é que a Lua interfere, não sei como funciona, mas os movimentos da Terra são diferentes e cada época da Lua dá uma diferença, porque quem tem roça sabe disso, né? Quando é mais propício, quando não é, tem interferência. Eu não sei se a Lua, mas naquele momento que a Lua está daquele jeito, deve estar alguma coisa na Terra que muda. Por exemplo, chega em outono, vocês podem verificar. Agora já está terminando o inverno, mas vai demorar. Mas chega em outono, aí que nem faz frio, aqui todo mundo fala, nossa, meu cabelo está caindo, meu cabelo está caindo. Eu falei, o teu e as folhas da árvore caem mesmo. Pode reparar. E todo mundo acha que não, que é qualquer coisa, entendeu? Porque, claro, a gente esquece que nós somos seres naturais, né? Seres... A Cássia entrou e saiu, tadinha, deve estar... Mas, enfim. Entrou, Cássia? Nós batendo papo aqui, eu vi que você entrou, minha boneca. Deixamos para o final. Quem sabe estabilize melhor a tua internet. Pode ser, Cássia? Joia. Então, tá. Então, outro conceito importante é isso, né? Fora os discos voadores, os astros. Mas eu, quando falo de astro, eu falo, não, legal, entendi, bacana, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas tinha um senhorzinho que eu seguia na internet, que ele fala assim, nossa, e tudo encaixa, entendeu?
Por exemplo, eu sou escorpião, mas se eu falar que sou de Capricórnio e falar, nossa, por isso que você é determinada, qualquer coisa encaixa. Faz sentido isso. Eu não entendo. Eu tenho uma tia que ela é desse jeito. Ela ama ver coisas sobre signos. Eu acho graça, acho bonito. Eu acho até legal acreditar nessa. É legal ver às vezes, mas eu só não acredito. No rádio, todo dia passa sobre os signos. É de 3 em 3, acho que passam umas 3 a 4 vezes falando sobre os signos aí. Fala lá o que vai acontecer no dia a dia, que vai ser um dia maravilhoso. Cor para hoje, aí fala o nome da cor e o número. Aí eu fico pensando assim, por que não coloca logo o número da telecena todinha pra gente? Só coloca o número. Não, eu acho muito legal acreditar nessas coisas. Eu não acredito, mas acho. Nem eu. Acho bem bacaninha, assim. Mas aqui, né, então, isso tudo por quê? Porque todas essas coisas que nós falamos, e por isso que nós entramos nesse assunto cabeça, Cássia, fiquei agora, é que essas coisas não são para a filosofia conhecimento, né? Então, a filosofia tem que definir o conhecimento para que seja possível separar aquilo que merece ser conhecido daquilo que não merece ser conhecido. Isso é muito importante, ainda mais nesse mundo que nós vamos ver hoje, os mitos, né? Nesse mundo doido que a gente vive, o quão é necessário que você separe aquilo que merece ser conhecido daquilo que não... que é diversão, né? Vamos pensar assim. Então, para ser algo, merecer ser conhecido, ela primeiro tem que haver uma crença, um estado psicológico propício para aquele conhecimento. E isso não é místico, né? Nós vamos ver ali que os pensadores modernos até atribuem isso a algum tipo de misticismo, né? O próprio Descartes, ele fala da crença que essa parte de Deus, a ligação que faz a verdade e a justificativa, mas não, é um estado de espírito, é um estado psicológico que nos conecta a conhecer algo. Tanto que, quem aqui fala assim, inglês eu não aprendo, alguém tem isso aqui ou não? Todo mundo fala inglês. Não falo não. Já tentei de todo jeito. Eu já fiz milhões de cursos de inglês e falava assim, isso eu não aprendo. Agora estou fazendo com o mundo, estou adorando. Mas é uma crença, é um estado psicológico que você se põe. Tem gente que fala isso da matemática, do português, ou da... Então, se não há essa disponibilidade para vir a conhecer, não existe conhecimento, né? O outro elemento uma verdade objetiva. E esta verdade objetiva não obrigatoriamente é uma realidade concreta. São coisas distintas. É como ele fala naquele vídeo da questão se o personagem é uma verdade objetiva ou não, né? Que ele questiona, alguns acham que sim, outros não. Uma interpretação de uma obra de arte, ela pode ser uma verdade objetiva sem ser uma realidade, entendeu? Vocês percebem isso? Uhum. Que é outra, pode ser algo subjetivo, mas não metafísico, né? Subjetivo, assim, não ter no concreto, mas não metafísico. Por exemplo, ótimo, a partícula de Deus lá, que eles falam lá da partícula de Deus, que até fizeram aquele laboratório entre aqueles países para rodar essa partícula, o conceito da partícula de Deus, ele revela uma verdade objetiva antes deles terem essa partícula de Deus na realidade.
Olha que interessante, entendeu? Então, a Paixão de Deus é um bom conceito sobre isso, ou que haja, quando eles chegam à conclusão, por um modelo matemático, da existência de um planeta que a gente nunca viu. É uma verdade objetiva, sem obrigatoriamente ser uma realidade concreta, né? Deve ser, porque se o modelo falou e está lá, e alguns, eu não sei muito pensar nisso, mas quem é dessa área fala, né? Como a matemática vem dar qualquer realidade, né? Mas, enfim. Então, tem que ter a crença, tem que ter essa verdade objetiva e a justificativa lógica, porque a coisa em si não fala, né? Isto é um copo de vidro para colocar água, o que quiser colocar dentro. Ele em si não fala, nós é que traçamos um raciocínio para diferenciar um copo de uma jarra, de um vaso. Por quê? Porque racionalmente você fala, não, ele tem uma certa dimensão, ele não derruba coisa fora. O vaso também não, mas o vaso tem outra função, é uma coisa grande, ninguém vai beber água do vaso. Então, isso que é a justificativa lógica, racional. Então, esses 3 elementos são fundamentais para que algo seja conhecimento, né? Faltando dos elementos, você desconfia. Você fala, isso não é conhecimento. Não, outro dia, esse amiguinho meu, velhinho, ele me mostrou um vídeo de um monte de carregamento de arma e tal, mostrando, olhando aqui. E eu falei, querido, isso não é verdade, isso é mentira. Porque se isso fosse verdade, ia ter que ter um trem aí no Brasil com uns 1000 vagões. Isso não existe na realidade. É que eles reproduzem, né? Eles fazem aquelas... E ele falou, não, é verdade. Então, hoje, no mundo tão virtual, né? Imagine o quanto eles criam de falsas realidades, né? Como se fosse realidade, porque daí os racionalistas teriam muita razão, né? Porque nesse mundo virtual você cria realidades que como você vê, e eu ver um dos sentidos, né? Ouve, só não consegue segurar, né? Você se engana mesmo, né? Tem coisas que você fala, isso? Não, e o tanto de ET que eles colocam, quantos vídeos de ET, cadáver de ET, nossa, você fala, meu Deus, olha o ET, parece realidade, mas não é, viu? Então, é isso. Outra coisa que nós estudamos foram os racionalistas, os empiristas, daí eu pus mais Kant, porque Kant também faz parte da filosofia moderna, mas ele que resolve essa questão, né? Os racionalistas dizem que o conhecimento é um caminho de racionalidade que leva um exercício mental que você traduz a realidade, não tem sentido nenhum, é a tua razão que dá sentido e explicação à realidade. Os empiristas falam que só através dos sentidos é que você consegue extrair um conceito, que a racionalidade por si só não serve de nada, e Kant fala nem uma coisa nem outra, nós temos que ter uma racionalidade que é confirmada pelos sentidos, né? Você tem que ter as duas coisas atreladas para gerar um conhecimento, né? Então, esses autores, nós vimos depois nas questões do Enem, o quão importante... Vocês vão falar das questões do Enem, Cássio, ou é da Sofia? Esqueci agora. Oi, professora?
Vocês vão falar das questões do Enem ou da Sofia? Das questões do Enem. Então eu acho que agora é boa a hora de falar, porque daí nós vamos ver como só com esse saber, né, com essa relembrando aqui, a gente responde as questões do Enem. Pode falar. Quem quer falar primeiro? Fernanda? A Fernanda. Sou eu, professora. Pode falar, Fê. Então, questões do Enem. Questão 1. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos... Só um minutinho que eu vou colocar aqui para nós. Tá bom. Para a gente poder visualizar, né? É. Uhum. Não, porque daí já ajuda aqui para... Aqui. Aí tem um jeito de mostrar. Exibir. Aqui. Não. Aqui. Assim. Estão vendo aí, né? Pode começar agora? Pode falar, pode falar. Questões do Enem. Questão 1. Texto 1. Experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Texto 2. Sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos excetos permite assumir que Descartes e Hume, letra A, defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo? Errada. É verdadeiro para Hume. Hume defende de que os sentidos são critério originário para considerar um conhecimento legítimo, mas é o que é rejeitado por Descartes, onde está dizendo no texto 1 que os sentidos são enganosos, não é prudente dizer e confiar em quem já nos enganou uma vez. Letra B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia da reflexão filosófica e crítica. Errada. Ambos estão dizendo que nós precisamos ter uma certa suspeita. Descartes é suspeito em relação ao sentido, e Hume tem suspeita a ideias que não estejam amparados nos sentidos, mas ambos têm suspeita de alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Letra C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Errado, porque os textos não permitem que sejam, e se nós tivermos esse conhecimento, não saberemos que eles não são representantes da filosofia crítica, o criticismo. A letra D. Concordam que conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos? Errado. Na verdade, eles discordam. Hume afirma que o conhecimento é possível apenas com relação ao sentido com ideias, que derivam os sentidos. Descartes discorda pelos fundamentos do conhecimento. Letra E. Atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Correta. Portanto, ambos atribuem o papel dos sentidos lugares diferentes. O texto um não gosta e o outro valoriza. Segundo Descartes, os sentidos são suspeitos
E para Hume, as outras fontes do conhecimento que precisam estão amparados nos sentidos. Uhum. Fernanda, Prontinho, professora. muito bem, Fernanda, muito obrigada. Então, percebam vocês que só com essa tabelinha, que eu vou voltar ela depois, porque agora está na questão, de saber alguns racionalistas, outros empiristas, que atribuem coisas diferentes ao sentido, né? O que ao sentido e a razão, nós já conseguiríamos responder essa questão. Mesmo, e tem umas que eles põem do está aqui, que eles falam para confundir mesmo, né? Olha aqui, são legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Então, o que é crítico à gênese do conhecimento? Não, eles são... eles defendem diferentes gêneses do conhecimento, mas ambos têm uma visão do conhecimento, não criticam a possibilidade de ter um ponto de partida, né? Então, você vê que a linguagem é feita para confundir mesmo, né? E quando desnecessário suspeitar, desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica e crítica, não, é necessário sempre suspeitar, né, da ideia e do significado, porque eles são filósofos, o filósofo suspeita, né? Então, vocês percebem o quanto um pouco que vocês conheçam essa filosofia já daria para responder essa questão, né? Agora, vamos lá, Cássia? Vamos sim. Oi. Professor, e o lugar que eu estou, o ambiente que eu estou, está muito barulhento, mas acredito que dá para me escutar de boa. Ok, tá jóia. Então, eu vou começar aqui. Que é a questão 12. Considera apropriado deter algum tempo da contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adotar a incomparável beleza dessa imensa luz. Texto 12. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade todo-poderoso? Não. Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Os textos abordam um questionamento da construção da modernidade que defende o modelo. Letra A, centrado na razão humana. B, baseado na explicação mitológica. C, fundamento na ordenação imanentista. D, focado na legitimação contratualista e é configurado na percepção etnocêntrica. Então, a alternativa correta seria centrado na razão humana, porque durante a modernidade, ou a Idade Moderna, que inclui a segunda metade do século XV, XVI, XVII, a maior parte do século XVIII, ela buscou afastar da concepção dogmática e teológica que pretendia explicar a natureza e fundamentar as relações sociais entre os seres humanos, caracterizado, por exemplo, nas relações de poder historicamente estabelecidas e se aproximar de uma racional. E esta concepção, claro, ela não rompia completamente com todos os aspectos da simbologia cristã, de modo que a ideia de um Deus como fundamento da compreensão da realidade, embora seria um Deus esvaziado, entre aspas, né, que para eles eram deuses filósofos, que continuava simbolicamente importante. E vem também, a partir disso, o pensamento do filósofo de Descartes, né, que marca uma transição de o ser humano, da ideia do ser humano ser dotado de razão e capaz de conhecer todos os aspectos da criação divina. E no texto 2 mostra um avanço, né, da racionalização, que coloca em questão as bases do conhecimento racional.
As outras alternativas, ela está errada, porque na B, a explicação mitológica da realidade, ela foi sendo abandonada pelos primeiros filósofos, que eram os pré-sócraticos, eu acho que é assim que se pronuncia mesmo, que buscaram um conhecimento baseado nos logos, né, dando uma origem a explicações filosóficas, lógicos, racional. E as alternativas C, D e E, elas apresentam pontos decorrentes do pensamento moderno, mas só que nenhuma deles, elas se apresentam como modelo para a construção do pensamento moderno. Pronto. Muito obrigado, Cássia, muito obrigado. Então, vejam, se a primeira questão ainda, com uma boa leitura, vocês conseguiriam, sabendo pouco, conseguiriam responder, essa ficaria bem complicada. Por quê? Porque, primeiro, que o Descartes está falando aí, né, enaltecendo Deus. E isso é bem interessante, porque vocês saibam que esses primeiros pensadores modernos, né, porque a Idade Moderna vai ali do século XIV até o século XIX, que falam que, né, que vem a Idade Contemporânea. Então, aqueles bem grudados ali no final da Idade Média, eles são bastante influenciados ainda pelo pensamento religioso. Então, nós não encontraremos ateus, né, pensadores ateus, porque poderiam até ser, se não mortos, mal vistos pela sociedade, né? Então, ele enaltece Deus porque ele é um crédulo e porque ele vê o Deus que deu essa característica humana de racionalizar. Então, Deus é esse elemento de ligação, né, entre o homem, a racionalidade e o conhecimento, né? Mas quem não sabe disso não responde, porque fala, não, esse daí é um místico, né? Daí, quando fala, por isso que fala na explicação mitológica, para apelar um pouquinho disso, mas não tem nada a ver com filosofia, né? Fundamenta na ordenação imanentista, que é a mesma da racionalidade, a mesma coisa, que tem esse pensamento primeiro, é o mesmo sinônimo. Até naquele slide nós temos isso, né? Eu estou lendo ruim porque eu estou vendo imanentista, que ele fala que é imanista, né? Essa coisa de vir a priori, né? Então, Descartes é um imanentista, mas o David Hume não é. Daí ele fala, focado na legitimação contratualista. Por quê? Porque nós temos contratualistas, o Hobbes, o Locke e o Rousseau. São 3 contratualistas, né? Mas que estão em lados opostos em relação à teoria do conhecimento. Por que eles são contratualistas? Porque os 3 pensam na questão política do fundamento do Estado, do fundamento da sociedade, como a primeira sociedade, por um contrato. Um contrato não literal, mas por um pacto entre homens, nesse sentido, né? Então, ele apela, porque se a pessoa sabe mais ou menos, vai falar, não, é verdade, são contratualistas, imagine. E a configuração na percepção etnocêntrica, também, porque nós temos Comte, por exemplo, que ele vai falar do etnocentrismo, o homem como centro do mundo, mas muito mais no sentido do positivismo, quem está na periferia e quem está no centro, do que no sentido do conhecimento. Ele não está falando aí de conhecimento, ele está falando de desenvolvimento da sociedade. Então, vejam que eles usam termos inerentes, né? A B não, mas os 3 outros inerentes ao pensamento da filosofia
na Idade Moderna, mas que não tem nada a ver com a teoria do conhecimento. Entendeu? Então, é bem legal a gente estudar para o Enem assim, pegar as questões e entender por que uma é verdadeira e por que as outras são falsas. Entender mesmo, porque daí vocês aprendem. Pelo seguinte também, porque nada se como que se inventa, né? Já está tudo inventado. Então, a probabilidade de cair uma questão que não seja essa, mas perguntando que a resposta seja uma daquelas outras respostas, é grande, né? Que o novo autor pega essas questões, modifica e põe... é o mesmo raciocínio, mas com outra resposta, entendeu? Outra pergunta, outra resposta, mas falando do mesmo modo. Entenderam isso que eu falei agora? Que até falei meio confuso, mas deu para entender? Por exemplo, eles podem falar assim, quem foram os pensadores modernos? Locke, Rousseau e Locke, Rousseau, e que era bom? Hobbes, Rousseau e Locke. Eles podem falar quem foram esses do pensamento moderno e colocar assim, foram os que pensaram, eram racionalistas, ou podem colocar, eles eram não sei o quê, e na verdade eles são os contratualistas. Então, com o mesmo tema, eles fazem outra questão com os mesmos elementos dessa questão. Ficou mais claro? Tem alguém aí? Com certeza. Depois daquele dia da chamada, professora, ninguém sabe mais, não. Mas vocês não prestam atenção. Outro dia eu vendo uma live, e a moça fazendo a live lá e tal. Daí ela brigava com as pessoas. Estão falando de outra coisa aí no chat. Eu falei, essa moça nunca deu aula. Ela ficava tão nervosa, porque as pessoas ficavam conversando lá no chat. Eu falei, gente, ela quer atenção de qualidade. Eu falei, vai conseguir sim, vai, só porque ela quer. Ai. Vamos por aqui. O que você quer, minha linda? Chega essa hora, minha cachorrinha quer subir na cama. Aqui. Então, percebam vocês, olha, estudem esses quadrinhos até para o conhecimento de vocês para o Enem, tá vendo? Os contratualistas aqui, que eu falei, os empiristas e os racionalistas. Olha que legal. Daí Kant, que resolve essa parada, e depois os outros filósofos modernos que pensam a sociedade, muito do pensamento do Marx, vem de Hegel e tal, até chegar à era contemporânea. Vai lá, minha. Vai, descansa. Então, esse quadro é bem legal para estudar. Depois nós falamos do método da filosofia, que é a ironia, né? E destrinchamos um pouco essa questão, né? Que confunde, ridiculariza e faz pensar. Que ironia, o mundo tão redondo e cheio de gente quadrada. Adorei isso, adorei. Eu falo que o homem é tão livre, né? E ele se fecha tanto em conceitos, em coisas tão pequenas e se torna quadrado. E quando tiver dúvida, é só olhar para o mundo, né? Que é tão lindo, interessante, complexo, cheio de coisa. E a gente fica com aquela cabecinha assim, bem fechadinha, né? Adorei. Então, a ironia como método da filosofia, até conversamos um pouco, porque
amam e odeiam a ironia, né? Uns defendem, outros no senso comum. Mas agora nós sabemos que é uma forma de você levar a pensar para a pessoa sair daquela resposta pronta. Não estou querendo dizer aqui para que sejam irônicos, não é isso. Nós estamos falando como método da filosofia usado por Sócrates e por outros filósofos, assim mesmo como Marx, né? Para desvendar a realidade. Mas nós temos que sermos irônicos com a gente mesmo, né? Aquele negócio de falar, vamos rir da gente mesmo. Porque muitas vezes nós damos respostas prontas. Outro dia, meu marido falou, vamos almoçar? Não, eu odeio sair de casa. Mas não é isso, a gente já dá muita resposta pronta para o mundo, né? E não pensa. Daí eu penso, uma pessoa que tem um pouco de alma filosófica, ela fala, por que disso? Não, qual é o problema? Né? Você prefere fazer comida, lavar a louça e cair era domingo. E se questionar, que eu acho que é isso que permite a ironia, né? Você rir de você, se questionar aquilo que você vê como verdade absoluta, você fala, mas não é, né? Não está errado isso daqui. Então, é um método mesmo bastante importante, interessante, não para usar com os outros, porque quem podia fazer isso era só Sócrates, que tinha essa personalidade e essa altura filosófica, né? Nós não, mas nós podemos utilizar, sim, como um método, igual aquelas ironias que eu falei, o que seria ironias pertinentes ao mundo moderno, né? Porque você estuda para quê? Porque isso é muito importante na vida de vocês, né? Eu vejo quanto as pessoas... isso eu não coloquei como mito, eu coloquei os mitos modernos, vou até colocar esse depois lá. Quanto as pessoas vão no automático, né? Que estudam para ter uma profissão, e não, o que vai te dar uma profissão é uma boa formação, que é diferente de estudar para ter uma profissão. Por isso que você vê até... Não tinha naquele concurso de lixeiro lá no Rio de Janeiro, até tanto advogado e tal. Tem gente até com mestrado, doutorado, em profissões que não tem nada a ver. Porque o que deve te dar uma boa educação, e daí você se coloca melhor na vida, melhor no trabalho, melhor em tudo, é uma formação. Imagine o quanto quanto contribui uma boa formação para fazer o que for, para ser um vendedor, para ser qualquer coisa que você venha fazer, o quanto é importante uma boa formação, né? Até nessas profissões mais queridas, uma medicina e tal, a gente sabe que tem médico bom e médico ruim. O bom médico é aquele que tem uma boa formação, que tem uma consciência de como funciona a sociedade, que tem uma empatia com pessoas diferentes. Claro, quanto médico que acha que é ótimo no seu setor, nossa, Senhor Deus, é bruto, é estúpido, não resolve nada. Tanto conhecimento profissional e tão pouco conhecimento, uma formação humana. Então, busquem em qualquer profissão que vocês escolham uma boa formação, que isso que vão dar para vocês uma vida melhor em todos os sentidos, inclusive no emprego, né? Que não... Outro dia eu estava ouvindo, nossa, eu amei de ouvir que ele falou assim, qualquer pessoa que leia 100 livros muda a vida. Eu achei isso tão bonito, e é verdade, né? E é verdade. Quer mudar de vida? Leia 100 livros. Olha que bacana!
Não é bacana? Vocês concordam com isso? Sim, eu acho muito intelectual quem lê livros. Uhum. Não, mas também, ó, isso é um mito, Luiz, porque você pode, quer dizer, porque você não precisa ser intelectual, porque você pode ler qualquer 100 livros, entendeu? Ah, é verdade. Você entende? Mas não tem como você passar por uma leitura de 100 livros e não mudar a tua vida, porque são 100 visões diferentes de pessoas que pararam para escrever ali coisas. E isso vai mudar a tua vida. Eu lembro que era... São histórias diferentes também, né? Eu acho muito bom. Nossa. Perspectivas diferentes, histórias diferentes. Gente, é muito bom. Nossa, eu falei, nossa, é muito bom. Eu estava lendo, quando eu era pequena, meu pai era intelectual, ele nos deu, para minha irmã, a coleção de Monteiro Lobato, e para mim, uma coleção de Fábulas Encantadas, uma coleção que havia. E ali eu li histórias de chinesas, japonesas, árabes, e daí, gente, aquilo, eu tinha o quê? 7 anos, porque eu fui alfabetizada com 6, 7 anos eu tinha, não tinha mais que isso. E li muito, li até minha mãe dá tudo, pegou os livros, deu para mim. Mas daí eu já tinha 11 anos, 11, 12 anos. E eu lia muito aqueles livros, eram muitos e eu lia muito. Mas aquilo, claro que muda a vida da gente, claro que muda, porque ali já fez parte da minha formação. Daí, com 14 anos, vou até mostrar um livro para vocês, que eu ganhei do meu pai, quando eu tinha 14 anos. Que é esse livro. Chama O Velho Negro e a Medalha. O Velho Negro e a Medalha. Ferdinand Oyono. Com 14 anos eu li esse livro, eu estava entrado no colégio, né? E é uma história de uma tribo na África, colonizada pela Inglaterra. E daí, este velho, que é o chefe da tribo, os ingleses falam que se ele conseguir cumprir uma saga lá qualquer, ele ganha uma medalha. Só que daí, a aventura dele é cumprir essa saga. Ele percebe no final que ele trocou, e aquela medalha para eles era tudo, né? Ele deu a tribo dele para os ingleses ao cumprir aquela saga, entendeu? Então, isso me influenciou demais para depois fazer ciências sociais, fazer antropologia, fazer o meu mestrado em uma comunidade tradicional. Nossa, influenciou a minha vida. Então, realmente, eu falo, o mundo é tão grande e, às vezes, a gente insiste em fazer dele quadrado, né? Então, quando vocês tiverem dúvidas de qualquer coisa, começa a ler. Lê 10 páginas por dia e vocês vão ver como a gente mudou o mundo. Agora estou lendo outro livro. Na verdade, estou lendo 2, mas eu adoro um, então eu leio mais um do que outro, que são de contos chineses e espanhol, para treinar um pouco espanhol. Mas é lindíssimo, é lindíssimo. Então, nós temos que ter esta ironia em primeiro lugar, com a gente mesma, né? Nós não temos nem a habilidade, nem o valor moral, vamos dizer assim, para aplicar com as outras pessoas, né? Daí falamos da ironia da alienação, naquele vídeo muito bonitinho do outro, que Marx fala muito isso, de quanto a gente foi enganado ou continua sendo enganado na vida em função dessa alienação, né? Que vive para trabalhar, um trabalho que nos fragmenta, um trabalho que nos
aliena pela própria natureza do trabalho, porque nós não possuímos os meios de produção para fazer o trabalho, nós não conhecemos o projeto daquele para fazer aquele objeto ou aquela coisa, e também não participamos do resultado de maneira alguma, né? Nós construímos algo para outra pessoa, e ele fala que isso somos todos nós, né? E a gente vive, trabalha para ter dinheiro, tem dinheiro para gastar, porque nos alimentamos com um monte de ideias equivocadas sobre o mundo, né? Que a gente precisa de um monte de coisa que não precisa, a gente não pensa de onde vem aquele material que está destruindo a natureza, que está destruindo vidas humanas, porque são pessoas que estão escravizadas para construir aquelas mercadorias. Nós não pensamos nada disso, vivemos nessa roda viva, né? Então, que a primeira questão para quebrar esse modus operandi da alienação é ter consciência quem você é, ter o papel no mundo e como funciona o mundo, né? Então, é bem legal. Que essa é uma ironia de Marx, né? De falar da alienação, que tudo aquilo que parece que é, não é. E daí, falamos dos mitos modernos. Vocês viram alguns mitos modernos ou não? Alguém viu? Eu vi um mito de Sísifo, ele é, na verdade, bem antigo, mas dizem que ele ainda prevalece. Que a pessoa vive nessa ideologia, né, nessa mesmice da rotina, de trabalho. Nós falamos desse mito, não falamos, Ingrid? Eu não sei se a gente chegou a comentar desse mito de Sísifo. Eu achei ele pesquisando mesmo, que a gente tinha falado do mito da caverna, né? Ah, sim. Então fala um pouco para a gente. Fala um pouco. Eu acho que eu dei em outra aula. Conta o mito para a gente. Professora, eu não lembro direito, mas eu lembro que o carinha ele foi punido porque ele tinha que ficar subindo numa montanha, pegar uma pedra e rolar ela. E tinha que ficar fazendo isso todo dia. Eu sei que a moral do mito é que a gente vive sempre nessa mesmice, né? De dar aquela rotina de acordar, trabalhar, fazer as nossas obrigações, produzir, etc. Ah, agora lembrei, é da montanha mesmo. Ele foi punido por um deus, né? Dele carregar essa grande pedra. E quando ele estava subindo a montanha, até não tinha, quer dizer, era muito grande, muito pesada, mas ele nem via tanto problema. Mas quando chegava lá, a pedra lá em cima e caía, a pedra caía, daí ele falava, meu Deus, por que eu carrego essa pedra? Né? E que nós vivemos isso. Ele tinha que ficar sempre rolando e fazendo aquilo todo dia. Sim, falamos, tem um vídeo disso, sim, Ju, eu lembrei disso. Mas é muito legal, porque nós fazemos isso com a nossa vida, né? E a gente tem que sair do automático, né? Tem que parar de rolar pedra, não é possível. Não faz sentido uma roupa nova, não faz sentido. As coisas têm que fazer sentido. Sabe, é um monte de... A gente gasta mais de 90% do nosso tempo com coisas que não fazem sentido. Absolutamente não fazem sentido, né? Então, eu coloquei alguns mitos aqui, mitos modernos, que são... Mas eu vou pôr um meio pontinho aqui para a Ingrid, que lembrou do mito. Que um mito moderno. Somos iguais. Em qualquer conceito que a gente pense, é mito, não é verdade. É mito. É uma crença naquilo que não é verdade. Nós não somos iguais individualmente, cada um é de um jeito diferente.
Nós não somos iguais socialmente, cada um ocupa um espaço diferente na sociedade e é desigual mesmo, não é igual, né? Nós não temos as mesmas oportunidades, nós não temos as mesmas condições, não temos. É mentira em termos mundiais. Vocês assistem aquele Greg News ou não? Não. Eu vou até colocar aqui, que é bem curioso. Greg News. Greg News. Ele faz críticas bem interessantes. Ele fala da desigualdade que os povos que menos poluem sofrem muito mais com os desarranjos atmosféricos e tudo, do calor, das enchentes, do que os que mais poluem. E que agora os Estados Unidos, China, Europa estão fazendo, investindo milhões em conter a poluição, em amenizar os danos causados, né? Sendo que eles nem tomam conta que não adianta cuidar só da casa deles, entendeu? Porque o sistema ambiental, ele afeta todos, não adianta. Se ele cuidar só dele, o vizinho vai detonar, né? E daí vem para outro mito, que a Terra é indestrutível. Isso é mito. Nós estamos acabando com o planeta Terra, e rápido. Nós estamos vivendo condições que estavam previstas para serem vividas em 2050. Este aumento de temperatura, nós tivemos os maiores verões lá no hemisfério norte, sabendo que foram os maiores verões dos últimos anos, a temperatura mais alta dos últimos anos, e foram os verões mais frescos dos próximos anos, porque o quadro, tem parte desse quadro que é irreversível. Então, é mito, a Terra vai ser destruída. A gente falava nos movimentos aí de preocupação ecológica, de conservar o mundo para os nossos netos, né? Não, o mundo acaba na nossa geração. Na minha, não sei, mas na de vocês, com certeza. Continuar com esse tom que está, né? Com certeza vocês já estão. Não vai ter neto para ver, né? Não tem jeito. Não, é inconcebível, né? Eu vi uma fala da Monja Coen. Vocês conhecem a Monja Coen? Vocês conhecem, não conhecem? Não? Sim. Alguém conhece a Monja Coen? Conhece o quê, professora? A Monja Coen. Não. Também não conheço, não. Não! Eu vou pôr o nome dela aqui para vocês verem. Muito legal. E ela falando... Coen, eu acho que é Coen, né? Ela falando da questão... assim, eles são budistas, né? Que eles não, muitos budistas comem carne, como Dalai Lama come carne, né? Daí ela falando que é um sistema, toda planta tem vida, então matar um boi ou matar uma alface é a mesma coisa, né? Interfere no sistema. O importante é o impacto que a gente faz. Só que ela falando, o problema é comer boi que é criado em latifúndio, que fora toda... Queima a floresta para fazer o latifúndio, para ter boi, fora tudo isso,
E até as fezes do gado emite gás carbônico na quantidade que está sendo feita aqui no Brasil. Sabe, gente, é inconcebível o que eles estão fazendo. E agora surgiu a questão da carne louca, que é um desequilíbrio. Claro que é um desequilíbrio. Está faltando alguma coisa. Está desequilibrado o sistema. E não pode ser. E esses latifundiários só estão nem aí. Estão pagando para ir lá na Paulista fazer mimimi para o loucão. Então, é demais. É demais. A Terra está sendo destruída e vocês têm que ter consciência disso. Outra coisa, outro mito, a justiça prevalecerá, só se for no céu, porque na Terra não. Não vai ter justiça no final do túnel. Isso é um mito. E todos esses mitos são para que a gente continue lá naquele de carregar a pedra pelo monte e cai. Porque a gente acha, não, no final os irmãos Metralha serão presos. Não serão. Vão continuar roubando? Vão. Diz que a rachadinha movimentou 62 milhões de reais, né? Não é nada rachadinha, é um buracão, né? E a gente se acomoda, acha que está tudo bem, porque a justiça prevalecerá. Não irá prevalecer a justiça, a não ser que a gente faça justiça, a não ser que busque pela justiça. Ela não acontece automaticamente. Quem se esforça consegue. É mito, não é verdade. Não tem ninguém que se esforce mais que um trabalhador. Aí até a situação é mais amena, mais ou menos, né? Aí em Paraíso, que muita gente trabalha ali como chama? Que tem aquele negócio de frango, como chama ali? Frango Norte? Frango Norte, né? Sabe as condições de trabalho como são, né? Porque muita gente ali do IFTO alguém trabalhava ali, porque eles absorvem bastante mão de obra, né? Sabe as condições que tem a vida de um operário. Quer alguém mais esforçado que um operário? Agora, põe numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, ou mesmo Belo Horizonte, que fora esse esforço, essa completa, escravidão, né, de 8 horas num serviço insano, fora isso, imagine 2 horas da condução, insalubre, totalmente, porque a média, 2 horas é a média, tem gente que leva mais. Tomando trem, ônibus, tanto que quando qualquer coisa para aqui, vocês veem o caos que acontece na cidade, né? Então, não existe gente mais esforçada do que o trabalhador. Não tem, nenhum de nós. Quem ganha mais é quem se esforça mesmo, porque ele tem que ter um tempinho para ganhar dinheiro. Imagine o gari no sol. Às vezes, aqui até nem tem tanto assim, mas um dia de sol, às vezes eu levo coisa lá de água, de suco, de qualquer coisa, porque os garis, aqui é uma rua bem residencial, eu falo, e varre todo dia, não sei para quem varre quanto, e tem os garis no sol ali, não tem esforço maior? Já varrer a sujeira da gente, a casa da gente já é um esforço, imagine a rua todo dia no sol, né? Ou em Palmas, eu nunca entendia porque eles entregavam carta à tarde, porque o carteiro tinha que andar à tarde, não podia andar de manhã, ou à noite, tinha que ser à tarde, para morrer de calor. Então, todas essas questões são mitos, são mentiras, são inverdades, né?
e para vocês pensarem em qualquer coisa. Isso é que eu pensei, aquele que eu vou pôr que estudar trabalho, eu vou pôr aqui também, que estudar, você estuda para arrumar emprego. Não, uma boa formação te dá um bom emprego. Em qualquer área, você pode ter uma boa formação em administração e trabalhar como sei lá o quê. Porque o que te dá uma boa colocação no mercado, seja em qualquer área, é a tua formação, não é a profissão, ser profissionalizante. Não é isso que te dá até nas áreas tecnológicas aí, que estão top, tem que ter uma boa formação, senão não vai fazer nada com todos os conhecimentos que adquiriu. Ok? Daí, eu coloquei esta página que eu vou passar para vocês aí no WhatsApp, para formarem 5 grupos para apresentar a semana que vem, valendo a nota do semestre, sobre essas questões da ironia. Tem o nome, a página, vocês são poucas, né? Vai dar no máximo 3 por grupo, né? Para falar dessas questões. São aquelas páginas do livro. Ok? Dúvidas? Vai ser para a semana que vem trabalho, professora? É trabalho para a semana que vem. Eu sugiro que faça uma apresentação curtinha, mas é para apresentar esse conteúdo, tá? Que assim a gente fecha esse semestre, né? Eu pensei até em dar em aula mesmo, mas eu achei que não ia funcionar, entendeu? Eu dar em aula, vocês não iam ler na aula. Uau, professora. Eu mesmo penso já de visto. Tenho pouca fé. Pois é. Mas não funciona isso. É muito cedo para pensar que é tarde. Eu lembrei da música do Jackson Nunes. Como que é? Não, acho que não é nem dele, é de Paulo acho que é de Paulo e Paulino. Tem esse pedacinho. É muito cedo para pensar que é tarde e desistir de tudo. Juliana, que legal. Tem a ironia da música, é legal. Olha lá. Sim, ela é cheia de... Depois a senhora pesquisa, professora. Uhum. Nossa, então, e daí você pode apresentar fazer parte desse grupo 4 e colocar como exemplo uma outra música, essa, entendeu? É bem legal, bem legal. É bem bacana. Ela é cheia de ironia. Ela é tipo filosofia mesmo. Ai, que delícia! Até arrepiou lá. Você pega esse grupo, alguém faz aí com a Ju e daí apresenta, é muito legal. Professora, a gente já tem até o grupo formado já. Ah, que legal! É mesmo. Porque a gente já apresenta os outros grupos, a gente só usa um grupo, entendeu? Aí já é tudo formado já. Muito bom, muito chique. Então tá, vamos lá para a nossa chamada rapidinho. Fui entrar, estava aqui no seguidor do professor, eu falei, opa! Nossa, 16 novas mensagens. Onde tem mensagem aqui? Nem sabia que tinha mensagem. Tá, aqui o B. Então tá, eu vou ver se tem falta. De novo, Ju? Será que é porque eles mandaram? Vamos lá ver. Que dia você falou, Ju? Dia 19? Professora, é dia 9/9. 9 ou 19? 9.
Ah, 9 está em aberto aqui, ó, aqui, ó. Ah, não, professora. Achei que era o dia de hoje. Foi o dia 19/8. Ah, não, estou falando. Que 19 foi do 8. até. Isso, foi sobre o conhecimento. Aquele diálogo lá. Sei sobre lá, porque você está Sapateiro. com falta. Tá mesmo. Tá Pois mesmo. é. Mas não sei por que não. A Caroline também está com falta. Pronto, salvei. Oxi, É, eu tô com falta. no dia 19. Você estava dia 19? Tava. Quer ver? Eu estou falando para vocês que isso daqui está esquisito. Perdi uma aula da senhora. Não, amiga. então. E a Carolina não estava. Eu não vejo a Carolina. Carolina, vem. Não, professora, na verdade, ela nunca está em nenhuma aula da Nunca senhora. apareceu, é. Bem difícil. É. Eu não sei por que esse povo não vem na aula. Gente, agora tá, ó, as duas estão, viu? Salvei direito. Ao invés, é muito melhor assistir aula e resolver esse problema, se é que é um problema, do que ficar enrolando, né? Já forma e pronto. É, professora, porque no final do ano aí nós se lasca, Deus me livre. Não, é horrível. Daí assiste, a gente bate um papo e tudo bem. Agora a Porque pessoa... a maioria que reprovaram ano passado foi por falta. Não, horrível, horrível. Nossa senhora, falta tá reprovando demais. Metade da ano passado. Não, eu não dou nota e não dou presença, sabe? Porque se eu repetir só por falta, vão falar, mas eu tive nota. Não, não teve nota. Não tem nota. Não tem como ter nota sem vir na aula. Não adivinha? Não leu 100 livros? Professor, o trabalho da senhora vai apresentar em aula semana que vem? Em aula semana que vem. Tá? Eu vou passar agora para vocês esse slide pelo WhatsApp. Eu estava tentando pôr antes de entrar no AVA, só que mostrou que é grande, eu vou ter que entrar lá e saber como se diz? Como diminuir, sabe o tamanho dele? Mas vamos ver. Ana Beatriz, falem para mim, porque eu não estou vendo, tá? Ana Beatriz? Não. A Cássia estava aí, eu não sei se ela voltou. Oi, presente. Quem? A Cássia? É, a Cássia. Porque ela cai, tadinha, mas tá aí. Eva Maria? Não vejo também. Fernanda está aí. Aqui. A Ingrid está aí. Tô aqui. A Juliana Cristina está aí. Estou aqui. A Juliana Soares está aí. Presente, professora. A Caroline está aí. Presente. A Caroline não está aí. A Luíse está aí. A Maria Clara? Não. Maria Eduarda? Não. Ela está com alguns problemas aí, ela não pode participar da aula. Ela mandou um textão lá para mim. É. Maria Luísa? Tô aqui. Você fale, Maria Luísa. Você fale nem que seja um pouquinho para eu te conhecer. Porque eu sei que tem uma Maria que vem, que é você. Só que eu não ouço a tua voz. Só na chamada. Ai, Maria... tá bom. Fale um pouquinho. Maria Vitória? Não. Natália? A Natália já veio alguma vez, não veio? Veio, acho que essa é a primeira aula que ela não falta. Oi? Eu acho que é só essa aula que ela faltou hoje. É, porque eu lembro dela. Gente, então tá. Olha a cachorrinha chorando na porta. Ó, eu sou escrava das cachorras. Tadinha. Elas são minhas pedras.
Ai, meu Deus. Mas eu trato elas super bem. Nossa, adoro elas. Nossa, são maravilhosas. Gente, obrigado. Tchau, professora. Um beijo, viu? Um beijo. Um beijo, professora. Tchau. Muito obrigado. Tchau, professora. Até a semana que vem. Beijo. Professora, beijo. Tchau.